Capítulo 591. Dando uma escapadinha no inferno dele 1. The Author's POV. Que criança tão miserável. Minha visão voltou ao normal após o demônio retirar a mão da cabeça de Melissa. Não sabia exatamente quanto tempo havia passado, mas enquanto olhava pelas memórias de Melissa, parecia que anos se passaram. Claro, eu sabia que era apenas a minha imaginação. Tudo. Quando minha visão se estabilizou, Melissa caiu de joelhos no chão. Seu semblante estava bastante pálido e o que pareciam ser lágrimas escorriam pelos lados de seus olhos. Não podia culpá-la. Reviver o que ela tentava desesperadamente esconder e esquecer, e saber que as pessoas mais próximas a ela estavam vendo seus segredos mais profundos. Droga! Eu podia sentir exatamente o que ela estava sentindo. Agachando-se, o demônio ficou na altura dos olhos dela. Acariciando sua cabeça, ele falou com suavidade. Sua vida é realmente difícil. Você quis fazer seu pai se orgulhar durante toda a sua infância, mas não importa o que você fizesse, ele nunca estava satisfeito com você. Mesmo quando você se destacou em outra área, ele te ignorou e só se importou com suas conquistas no campo de combate. Ainda assim, você não tinha talento para isso, mas você sabia disso. Claro, você sabia disso. Você é uma criança inteligente, não é? O corpo de Melissa tremia enquanto as palavras suaves do demônio ecoavam. Lentamente, ela começou a balançar a cabeça. Não responda a ele. Gritei em minha mente enquanto tentava me mover e abrir a boca, mas tudo foi em vão. Não consegui ativar nenhuma das minhas habilidades, nem senti meu mana. Estava desesperado. Melissa pode não estar ciente no momento, mas o demônio estava definitivamente usando algum tipo de habilidade. Uma habilidade que enfraqueceria severamente sua mente quanto mais ela ouvisse ou falasse com ele. Mesmo que você treinasse 12 horas todos os dias, até o ponto de exaustão, como uma maneira de finalmente mostrar ao seu pai os resultados das suas conquistas, ele ignorou completamente suas realizações e te tratou como lixo. Tudo porque você não conseguiu o primeiro lugar. Estendendo a mão, o demônio deu um tapinha nas costas de Melissa. Quando seu pai te dispensou depois que você ficou em segundo lugar, esse foi o ponto de virada da sua vida, não foi? Você parou de se importar com ele, ou com a opinião de qualquer outra pessoa, certo? Você se sentiu livre quando parou de se importar, não é? E por que você trata todos com tanta dureza? É porque você não confia em ninguém além de si mesma. A cada pergunta que o demônio fazia, o semblante de Melissa ficava mais pálido, e não demorou para que seus olhos começassem a perder clareza. Oh não! Fiquei alarmado instantaneamente ao ver isso. Esse padrão era o mesmo padrão que resultava na criação de contratados. Após expor minuciosamente os segredos e quebrar suas mentes, os demônios usavam esse exato cenário para convencer suas vítimas a assinar um contrato com eles. Não é bom. Apesar dos meus melhores esforços, nada mudou e continuei no mesmo lugar, gritando em minha mente enquanto tentava lutar ainda mais. Você parece alguém orgulhoso à primeira vista, mas de certa forma, isso é apenas você tentando afastar os outros de si mesma para não se machucar novamente, certo? É uma vida miserável, a que você leva. Os olhos do demônio brilharam com pena enquanto continuava a acariciar as costas de Melissa. Com o tempo, seu semblante piorou, e não demorou para que seus olhos ficassem ocos e ela perdesse a expressão. Droga! Eu xinguei internamente ao ver isso. Que tal você apenas se ups? No meio de sua frase, o demônio finalmente percebeu a condição de Melissa e o sorriso em seu rosto se alargou. Parece que eu exagerei um pouco. Não deveria quebrá-la ainda. Sua Majestade pode ficar brava comigo se eu fizer isso. Levantando-se e não prestando mais atenção em Melissa, o demônio calmamente ajeitou suas roupas. Então, assim que confirmou que não havia poeira em suas roupas, ele se virou para olhar Melissa mais uma vez. Embora eu ache que os métodos do seu pai sejam cruéis, ele não estava exatamente errado sobre você ser sem talento. É uma pena que eu esteja tentado a fazê-la assinar um contrato comigo, mas você simplesmente não tem talento para o meu gosto, além disso. A cabeça do demônio virou de repente e foi então que meus olhos se encontraram com os dele. Depois de olhar suas memórias, descobri uma joia bem interessante aqui. Uma que estou muito interessado em fazer um contrato. Calmamente dando alguns passos em minha direção, o demônio logo chegou onde eu estava parado e parou bem na minha frente. Analisando meu corpo com calma, consegui vislumbrar um brilho estranho em seus olhos. Enquanto ele analisava meu corpo com os olhos, senti a pele das minhas costas se arrepiar. Você é bastante jovem, mas parece ser extremamente forte para alguém da sua idade. Não é ruim, não é ruim. Quanto mais ele olhava,
mais satisfeito parecia ficar comigo. Desviando os olhos de mim, ele então virou a cabeça e seus olhos passaram um tempo observando os corpos de Liam e Kevin. Esses outros dois também parecem ter bastante talento. É bem difícil escolher entre vocês três, então, que tal continuarmos nosso joguinho? Virando a cabeça para mais uma vez olhar na minha direção, o sorriso em seu rosto se tornava ainda mais sinistro e sua mão se levantou em direção à minha cabeça. Não. Enquanto observava a sombra crescente projetada pela mão que se aproximava lentamente, pela visão do canto do meu olho, vi os outros também me olhando. Meu coração começou a bater mais rápido à medida que uma profunda ansiedade permeava meu corpo. Não as minhas memórias. Entrei em pânico ao perceber que os outros também viriam minhas memórias. Não posso deixar isso acontecer. Qualquer coisa, menos isso. A ideia de que todas as coisas que eu tentava esconder seriam reveladas para eles me aterrorizava profundamente. Imaginar como eles reagiriam ao que eu fiz no passado e tudo o que aconteceu comigo fazia minha pele se arrepiar. Especialmente depois que descobrissem a verdade sobre minha vida na Locke e como eu os via no passado. Mas eu estava impotente no momento. Não importava o quanto eu tentasse, não consegui resistir à mão do demônio, que logo alcançou minha cabeça e a agarrou com força. Durma bem. Tudo ficou escuro depois disso. Está acontecendo de novo. Enquanto Kevin caminhava por um caminho pavimentado em direção a uma área cercada por portões e cercas de ferro, ele passou por uma pequena capela de madeira. Assim como antes, com Melissa, ele não conseguia controlar seu corpo enquanto ele se dirigia lentamente para a parte de trás da capela. Essas são as memórias de Ren. Lembrando do que havia acontecido antes, e como a última memória que teve foi do demônio segurando a cabeça de Ren, Kevin conseguiu entender o que estava acontecendo naquele momento. Uma fúria ardente surgia de dentro dele ao pensar no que o demônio estava fazendo. Filho da mãe. A raiva de Kevin cresceu ao se lembrar do estado de Melissa alguns segundos atrás. Lembrando-se de seu estado helpless e quebrado, Kevin sentiu suas emoções saírem de controle. Ele chamava isso de jogo, mas isso não parecia um jogo para Kevin de forma alguma. No meio de sua raiva, Kevin de repente sentiu sua mente ficar em branco enquanto seu corpo passava pela capela e ele conseguiu vislumbrar o que estava atrás dela. Carros alinhados na estrada, uma carroça preta, carregadores transportando o que pareciam ser 3 caixões diferentes, enlutados sentados em cadeiras ou em pé em um grupo, um líder religioso orando ou lendo trechos da escritura, arranjos de flores frescas e várias pessoas vestidas de preto, com as cabeças baixas. Um cemitério. A visão deixou Kevin em um estado de confusão, enquanto seu corpo continuava a se mover para frente. Ao se aproximar do cemitério, os movimentos de Ren eram bastante lentos e despretensiosos. Ele parecia estar relaxado no momento, como se a cena à distância não tivesse nada a ver com ele. Ele estava agindo de maneira drasticamente diferente das pessoas à distância que estavam de luto e chorando. Eles parecem um pouco familiares. Kevin não conseguia identificar os traços dos indivíduos à distância, mas, ao prestar atenção neles, sentiu que eram bastante familiares para ele. Na verdade, extremamente familiares. Infelizmente, ele não conseguiu ter uma boa visão deles, pois o corpo de Ren se movia em direção aonde 3 lápides esculpidas estavam. O que está acontecendo? Foi nesse momento que Kevin de repente sentiu uma dor lancinante engolfar todo o seu ser quando os pés de Ren pararam de repente e ele agarrou o peito com a mão. Logo, seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Não agora. A voz de Ren ecoou enquanto ele dava um passo à frente. Cada passo que Ren dava parecia que um pedaço de seu coração inteiro estava sendo despedaçado. Era sufocante. Quanto mais ele se aproximava das lápides, mais difícil se tornava para ele andar. À medida que sua respiração ficava mais difícil, sua visão também se tornava cada vez mais turva. Observando as lápides à distância, Kevin percebeu que o corpo inteiro de Ren estava tremendo. Ele estava se tornando cada vez mais incapaz de suportar a dor dentro de seu coração a cada passo que dava, tendo que se forçar a parar várias vezes. Que dor é essa? Sentindo a dor que Ren estava passando, Kevin não sabia como reagir. A dor era mais intensa do que qualquer coisa que ele já sentirá em sua vida. Kevin sentiu um tipo indefinido de dor drenando tudo o que ele conhecia enquanto o corpo tremulante de Ren parava em frente às lápides. Assim que ele parou em frente às lápides, o corpo de Ren se ajoelhou no chão e Kevin finalmente conseguiu ver o que estava escrito nelas. Seu coração parou logo depois. Como? Imprimidos nas lápides estavam 3 nomes. Samantha Dover, Donald Dover, Nola Dover.
Capítulo 592. Dando uma escapadinha no inferno dele 2. The Author's POV. Esses não são os nomes dos pais do Ren. Kevin os conhecia apenas de vista e não sabia muito sobre eles. A memória mais vívida que tinha deles era de vê-los chorando no funeral do Ren. A imagem da irmã de Ren chorando diante da foto dele o impactou profundamente. Certamente são os nomes deles, não são? Ele não conseguia se lembrar exatamente, mas ao notar os sobrenomes e a dor que permeava o peito de Ren, Kevin percebeu que eram seus pais. A verdadeira questão era, por que os nomes deles estavam gravados na lápide à sua frente? Isso não faz sentido. Última vez que soube, eles estavam vivos e bem. Não se lembrava de ter ouvido algo sobre os pais de Ren terem falecido. Como isso é possível? Tudo. A visão de Kevin de repente desceu, e ele caiu de joelhos enquanto a paisagem ao redor mudava. Começou com um suave sussurro no ar que coçava o ouvido. Uma pérola incolor caiu ao chão, pousando perfeitamente sobre uma das lâminas de grama sob o céu magicamente escurecido. Peter. O som era como o tilintar vítreo de uma taça de champanhe, claro e leve. Peter. Peter. Junto à primeira gota, veio uma segunda, e então uma terceira, e em segundos, um pesado manto de chuva caiu ao chão. Fut, fut, fut. O barulho na superfície das roupas de Ren, que lentamente se molhavam, era como a batida de nozes maduras ao atingirem o solo. Não era como as gotas suaves, claras e suaves que atingiam a grama, era como bolas de beisebol sendo arremessadas contra uma rede. Mais alto e mais feroz. Ren apertou o peito com uma mão e segurou as lápides à sua frente com a outra, alheio ao frio causado pelas roupas encharcadas. Peter. Peter. A chuva que caía mascarava as lágrimas de Ren enquanto ele mantinha a cabeça baixa e soluçava. Uma dor intensa e aguda invadia o peito de Ren enquanto ele lentamente abria a boca e murmurava. N. Não de novo. Ao pronunciar essas palavras, Kevin sentiu uma dor que nunca havia experimentado antes, e lutava para controlar suas emoções à medida que os sentimentos de Ren começavam a afetá-lo. As palavras de Ren foram seguidas por uma mudança no clima. O sol brilhava novamente. Com a mudança do tempo, a posição de Ren não se alterou, enquanto ele se agarrava às lápides à sua frente. O frio que antes envolvia seu corpo desapareceu, e suas roupas secaram magicamente. Dessa vez, a dor era ainda pior do que antes. Era insuportável. A ponto de alguém enlouquecer por causa dela. Por quê? Por quê? Por quê? Kevin murmurou pela boca de Ren. A voz de Ren refletia sua genuína impotência. E foi exatamente porque ele podia ouvir a impotência em sua voz que Kevin se questionou. Por que o tempo está mudando? E por que ele disse não de novo? Enquanto se questionava, o mundo ao seu redor continuava a mudar, mas... Com o tempo passando e Kevin observando as memórias de Ren, ele ficou chocado ao perceber que todas as memórias eram basicamente as mesmas, Ren lamentando a perda de sua família. A única diferença entre os cenários talvez fosse o clima, a hora e as estações. Fora isso, nada realmente mudava. Era o mesmo cenário de funeral sendo reproduzido à sua frente, repetidamente. Assim pensou Kevin até que a cena mudasse novamente, e algo repentinamente lhe ocorreu. A dor. A dor excruciante que permeava seu peito sempre que Ren olhava para as lápides. Está mais suave do que antes. Não, na verdade, minhas emoções estão se tornando cada vez mais insensíveis. Quando Kevin percebeu que as emoções de Ren estavam mudando, ele focou toda a sua atenção no que estava sentindo o tempo todo, e antes que percebesse, estava a 5 metros de distância das lápides. Ele não estava mais de joelhos como antes. O clima e a estação mudavam repetidamente ao fundo. Às vezes nevava, às vezes fazia sol, e às vezes era tarde da noite. Em meio às mudanças na paisagem, Kevin percebeu que a dor agonizante que sentia havia desaparecido completamente, substituída por uma sensação absoluta de vazio. Tudo o que sentia era nada. Nem mesmo um vestígio de emoção. Quantas vezes o clima mudou? Desviando sua atenção do que estava sentindo, Kevin percebeu que havia perdido a conta de quantas vezes a paisagem mudou. Ele estava tão absorvido tentando gravar o que Ren sentia em sua mente, que já havia perdido a noção de quantas vezes o mundo ao seu redor havia mudado. No entanto, apesar disso, se havia uma coisa da qual tinha certeza, era que a paisagem mudava mais de 100 vezes. Por mais de 100 vezes, Kevin assistiu Ren participar do próprio funeral da família repetidamente. Ele finalmente se moveu. Em algum momento, Ren finalmente moveu seu corpo que costumava encarar as lápides de seus familiares enquanto suas emoções se tornavam insensíveis. De repente,
Kevin se deparou com uma cena ainda mais chocante que congelou sua mente. Principalmente depois de ouvir uma voz familiar e ver um rosto familiar. O que há de errado com você? Você não sente nada? Se aproximando lentamente, estava. Sou eu. Quando Kevin viu uma figura que se parecia muito com ele, ficou chocado. A única coisa que era diferente era que ele parecia mais velho do que era atualmente, mas Kevin o reconheceu imediatamente. Era ele mesmo. Mas como isso é possível? Kevin não conseguia se lembrar de nada do que estava vendo. Ele nunca se lembrou de ter ido a um funeral em que a família de Ren tivesse morrido. Então por que ele estava ali? Eu te observei parado aí, sem qualquer sinal de emoção no seu rosto. Entendo que você deve estar chocado com o que aconteceu, mas nem parece que você se importa que todos estão mortos. Kevin gritou com todas as suas forças. O que está acontecendo? Quando Kevin olhou para si mesmo e viu a raiva e a tristeza em seu rosto, ficou mais uma vez confuso. Por que ele estava reagindo desse jeito? Fale, droga! Aperrando o colarinho de Ren, Kevin sentiu seu corpo tremer enquanto seu eu alternativo sacudia seu corpo em um acesso de raiva. Droga! 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 Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas enquanto ele xingava. As ações repentinamente explosivas de seu outro eu surpreenderam Kevin. Ele começou a duvidar se realmente era ele, pois simplesmente não conseguia entender por que Kevin estava reagindo daquela forma. Você realmente não sente nada quando todos morreram? Soltando as roupas de Ren, Kevin o empurrou para trás. Cambaleando alguns passos para trás, Kevin observou enquanto seu eu alternativo caía ao chão. Apegando-se à grama sob ele, seus olhos estavam cheios de tristeza. Eles realmente não significavam nada para você. Foi bem quando outro Kevin caiu ao chão que Kevin vislumbrou o que estava atrás dele, e foi então que viu o que parecia ser ainda mais lápides. Os números eram incontáveis. N não pode ser. Lendo os nomes gravados nas lápides, Kevin sentiu seu coração despencar. Emma Rochelle, Amanda Stern, Jim Orton, Melissa Hall. O que está acontecendo? A súbita aparição das lápides do outro o abalou profundamente, e ele não sabia como reagir. O que estava acontecendo? Ele não teve muito tempo para refletir sobre isso, pois Kevin sentiu o corpo de Ren se limpando das sujeiras que estavam em suas roupas. Lentamente, ele se levantou. Ajustando suas roupas, direcionou seu olhar para Kevin, que estava ajoelhado no chão. Ao se aproximar, Ren se agachou lentamente para encontrar os olhos de Kevin. Kevin! Ele o chamou. Sua voz soava fria, desprovida de qualquer emoção. Atendendo ao chamado, Kevin lentamente levantou a cabeça. Colocando a mão em seu ombro, Ren o acariciou. Você perguntou por que eu não sinto nada quando vejo que todos a quem nos importamos morreram, certo? Ah, não. Eu só disse isso no calor do momento. Não realmente quis dizer minha palavra. Antes que Kevin pudesse terminar sua frase, Ren aproximou seu rosto do ouvido de Kevin e sussurrou. Porque eu os matei. O que? Crack. Antes que Kevin pudesse reagir, Ren apertou sua mão em torno do pescoço de Kevin, e um som de estalo ecoou. Tump. Com um baixo tump, o corpo de Kevin caiu inerte ao chão. Enquanto isso, Ren lentamente ajudou seu corpo a se levantar e olhou apateticamente para o corpo de Kevin antes de murmurar. Hora de reiniciar. A cena ao seu redor mudou. Bang! Um punho balançou casualmente para a direita, e sangue negro espirrou para todo lado. No segundo seguinte, uma esfera negra flutuou no ar. Crack! Estendendo a mão para o núcleo, Anho Feio destruiu em sua mão. Destruindo o núcleo em pedaços, ele olhou à sua frente. Ele estava atualmente em o que parecia ser uma grande sala de armazenamento. O lugar tinha cerca da metade do tamanho de um campo de tênis, e todo tipo de equipamento e dispositivos pareciam estar armazenados ali. Enquanto seu olhar percorreu os equipamentos, ele parou por um momento para fechar os olhos e canalizar o mana dentro de seu corpo. Toda a sala foi envolta em uma pequena tonalidade. Isso também não é. Depois de alguns minutos, ele abriu os olhos novamente e balançou a cabeça. Ele franziu a testa. Onde exatamente estão minhas coisas? No momento, ele estava procurando seu espaço dimensional junto com o de Ren e os outros. Essa era sua tarefa. Como o espaço dimensional de Anho Fei estava ligado à sua alma, ele era o único que poderia encontrar onde eles estavam localizados. O único problema era que pareciam estar armazenados em um tipo de recipiente especial, bloqueando-o de saber exatamente onde estava, a menos que se aproximasse dele.
Eu já pesquisei a maioria dos andares inferiores e ainda não consigo encontrar aqui. Talvez esteja nos andares superiores. Posso acabar encontrando os outros. Ren e os outros estavam atualmente no segundo andar superior, que estava no caminho. Massageando o pescoço, An Yufei abriu a mão, e um pó negro caiu ao chão. Era o pó que resultou do núcleo quebrado. Massageando a mão, ele olhou para a sala mais uma vez antes de sair. Certo, como não há nada aqui, é melhor eu ir. Capítulo 593. Dando uma escapadinha no inferno dele 3. The Author's POV. Kevin sentiu seu coração gelar. Isso não pode ser real, certo? Ren nunca faria isso. Ele estava em um estado de completa negação. Mas, nesse momento, lembrou-se das lembranças do que Ren havia feito com Emma, e foi a partir daí que conseguiu se acalmar. Esse não é o Ren que eu conheço. É um Ren diferente. Ele se repetiu. Recordando a conversa que teve com Ren no passado e conectando tudo com suas visões, as coisas começaram a fazer sentido lentamente. Por que está escuro? Após sua morte, a cena mudou novamente. Desta vez, o mundo estava escuro. No entanto, ao prestar atenção, ele podia ouvir o canto dos pássaros à distância. Canto, canto, canto. Pássaros. O que está acontecendo? Kevin podia sentir vagamente o calor suave do sol envolvendo todo o seu corpo. Foi então que Ren abriu os olhos e Kevin se encontrou dentro de um apartamento de um quarto. Esfregando os olhos, ele piscou algumas vezes e mais uma vez olhou ao redor, admirando o ambiente estranho. Esse lugar. Ele parecia familiar. Kevin não conseguia exatamente lembrar onde havia visto aquele quarto antes. O quarto estava mobiliado com o básico necessário: uma cama branca limpa, uma mesa de madeira velha e espaçosa, um armário alto e um pequeno banheiro. Não era nem muito grande nem muito pequeno, mas parecia ter todas as comodidades necessárias para se viver. Por que isso me parece tão familiar? Kevin pensou consigo mesmo enquanto continuava a encarar o quarto. Era estranho, mas ele sabia com certeza que já tinha visto aquele quarto antes. Mas não importava o quanto tentasse pensar sobre isso, ele não conseguia lembrar exatamente onde o tinha visto. Que estranho! Movendo o corpo, a cabeça de Kevin se virou para encarar a janela próxima. Refletido nela estava um rosto familiar. Cabelos negros como a asa da graúna. Pele pálida. Olhos azuis como o oceano. Era o rosto de Ren, mas mais jovem. Muito mais jovem. Que memória é essa? Kevin se perguntou enquanto o corpo de Ren se movia e ele pressionava o pé no chão para se levantar. Mais uma falha. Ren murmurou enquanto se levantava e se dirigia até a mesa próxima, onde se sentou. Abrindo a gaveta ao lado da mesa, ele pegou um pequeno caderno e uma caneta. Aguardando a caneta ao seu lado, o corpo de Ren congelou por um pequeno segundo. Com os olhos fixos na caneta, ele lentamente a trouxe até o pescoço. Clique. Pressionando a parte superior da caneta, a ponta afiada saiu. Ren a pressionou suavemente contra o pescoço. Lentamente, ele começou a aplicar mais pressão. O que ele está fazendo? Kevin se perguntou enquanto sentia a ponta afiada da caneta pressionar o pescoço de Ren. Suas ações não faziam sentido para Kevin de forma alguma. Não me diga que ele está... Antes que Kevin pudesse formar uma suposição, Ren soltou um longo suspiro e abaixou a mão que segurava a caneta. A pressão em seu pescoço desapareceu. Jogando casualmente a caneta na mesa, Ren se reclinou na cadeira e olhou vazamente para o teto branco do quarto. Segurando seu peito com a mão, ele murmurou: "Qual é o sentido? Não vai mudar nada." Embora suas palavras fossem casuais, foram o suficiente para alarmar Kevin, que estava assistindo a tudo. Neste ponto, não importava o quanto tentasse sentir as emoções que Ren estava experimentando, ele não conseguia sentir nada. Ele se sentia basicamente como uma casca vazia, cujo único motivo para viver era algo que Kevin ainda não tinha certeza. Mas, com base nas ações anteriores, Kevin tinha uma intuição de que talvez, apenas talvez, Ren realmente não quisesse estar vivo. Parecia que algo o impedia de morrer. Ou talvez ele estivesse apenas pensando demais. Mas ao relembrar o momento em que pressionou a caneta contra o pescoço, Kevin ficou inseguro sobre sua teoria. Inclinando-se para frente, Ren pegou a caneta que havia jogado na mesa e abriu o livro. Ele então começou a escrever algo. Conclusão do teste 209. Após matar todos que Kevin amava, ele caiu em um estado de turbulência emocional. Avaliando a situação, decidi encerrar o loop. Baseado nos meus cálculos,
a possibilidade de ele derrotar o Rei Demônio era inferior a 1%. Não valia a pena continuar. Lendo o que Ren estava escrevendo, Kevin sentiu seu sangue congelar. Calafrios correram por seu corpo enquanto ele tinha dificuldade em processar o que Ren estava escrevendo. Não, isso não pode ser, certo? Kevin queria permanecer em um estado de negação, mas ele sabia que tudo o que estava vendo era real. Não havia sentido em negar nada. Ele já havia juntado todas as peças após conectar os pontos de sua visão. Ainda assim, uma pequena parte dele ainda desejava que isso não fosse verdade. Mas ele sabia que era apenas um pensamento ilusório de sua parte. Esse pode não ser o Ren que ele conhecia, mas ainda assim era Ren. Uma dor aguda começou a se espalhar rapidamente pelo coração de Kevin. Por quê? Por quê? Teste 210. Circulando aquelas palavras com sua caneta, Ren continuou a escrever mais palavras. Objetivo: matar qualquer um que Kevin estava próximo no loop anterior antes que ele entre em contato com eles neste loop. O mesmo vale para minha família. É melhor que eles morram cedo. No momento em que as últimas palavras foram gravadas no papel, o mundo começou a mudar, e um céu vermelho envolveu o mundo. Entulho e destroços apareceram por toda parte, enquanto corpos e membros se espalhavam pelo chão. Um silêncio absoluto envolveu o mundo. Aia, aia. Kevin de repente se viu em pé sobre um prédio quebrado, enquanto o som de sua respiração ofegante quebrava o silêncio que envolvia o mundo. Onde estou? Kevin se perguntou enquanto olhava ao redor. Foi então que ele notou que sua mão direita estava faltando e uma longa cicatriz percorria o corpo bem definido de Ren. Essa cena. Ela me parece familiar. Anotando o que estava vendo, Kevin de repente teve uma sensação de déjà vu. Devagar, Ren começou a levantar a cabeça e seus olhos se fixaram em uma figura com cabelos brancos e olhos vermelhos. Com sangue negro escorrendo de sua boca e seu corpo deitado em um prédio quebrado, a figura olhava em direção ao céu com um sorriso cruel no rosto. Não adianta, você não vai conseguir me matar. Suas palavras brincalhonas ecoaram pelo mundo enquanto ele levantava a mão. No momento em que levantou a mão, o mundo parecia ter parado enquanto uma energia demoníaca se reunia na palma de sua mão, formando uma pequena bola do tamanho de uma bola de basquete. Fique parado. Antes que o orbe negro pudesse se formar completamente, Kevin sentiu sua mão se erguer antes de fazer um movimento para baixo. Craque! Craque! Debaixo da figura de olhos vermelhos, fissuras se formaram enquanto o chão se esmagava contra seu corpo, resultando na formação de uma cratera. Não importava quão poderosa fosse a colisão, a figura de olhos vermelhos parecia completamente indiferente enquanto olhava em sua direção. O sorriso da figura de olhos vermelhos só se aprofundou à medida que seus olhares se encontraram. Abrindo a boca, ele murmurou: "Pare com sua luta inútil. Eu já ganhei." "Cale-se." Ren respondeu enquanto a área ao seu redor se pulverizava em pedaços. A gravidade ao seu redor começou a se distorcer, e os prédios à distância desmoronaram. Rumble! Rumble! Seu poder era esmagador. Enquanto Kevin sentia seu corpo girar, ele ficou mais uma vez chocado ao ver uma figura semelhante a ele mesmo à distância, e foi ali que finalmente caiu a ficha para Kevin. Essa cena. Sua vez. Com a palma da mão apontada para baixo, Ren manteve a outra figura sob controle enquanto olhava para o outro Kevin. No entanto, era dolorosamente óbvio para Kevin que seu poder não era suficiente para conter a outra figura por muito tempo, já que ele sentia sua mão começar a tremer. O que você está esperando? Acabe com ele. Kevin sentiu a boca de Ren se abrir mais uma vez enquanto ele instigava seu outro eu que estava de pé à distância. Sua voz soava um pouco mais apressada desta vez. Olhando de volta para ele, os lábios do outro Kevin tremiam após um olhar no figura de olhos vermelhos e então no mundo ao seu redor. Isso é o que você queria. Do que você está falando? Ren respondeu. Suas sobrancelhas estavam franzidas e sua voz se tornou ainda mais fria. Com os dentes cerrados, o outro Kevin apontou para a distância. Olhe para o mundo. Está completamente destruído. Quase toda a humanidade foi exterminada por causa de suas ações, e mesmo assim, você não parece se importar. Enquanto os punhos do outro Kevin se cerravam, sua voz ecoou pelo mundo. Para o bem de matá-lo. Você decidiu sacrificar toda a humanidade. Qual é o sentido de matá-lo quando não há mais ninguém? Qual é o maldito sentido? Ouvindo em silêncio as palavras do outro Kevin, Ren lentamente abriu a boca para dizer algo. Acompanhando suas palavras, Kevin falou dentro de sua mente. Porque eu não me importo. Porque eu não me importo.
Foi nesse ponto que Kevin finalmente entendeu porque sentiu uma sensação de déjà vu antes. Essa cena era a mesma cena que ele viu em sua visão. Ele podia lembrar claramente cada palavra que estava prestes a ser dita. Você não se importa. Um poderoso tom vermelho de repente irrompeu do corpo de Kevin. Embora o tom que surgiu de seu corpo fosse muito fraco e quase invisível, a pressão que ele liberou não era para se brincar. Você não se importa com o fato de que, por causa de suas ações, a humanidade está à beira da extinção. O que você está fazendo? A voz monótona de Ren ecoou. O outro Kevin pressionou a palma da mão ao espaço ao seu lado e respondeu. Algo que eu deveria ter feito no momento em que me lembrei de tudo. Clank, 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 clank. Para surpresa de Ren, correntes negras de repente surgiram do chão e Kevin sentiu que elas se prenderam em seus membros. Pela primeira vez em muito tempo, Kevin viu o rosto de Ren rachar quando olhou para o outro Kevin que o encarava de volta. O que você acha que está fazendo? Kevin levantou a mão e sentiu seu corpo tentar se mover, mas não importava quanta força ele aplicasse, ele não conseguia se mover. Um selo completo havia sido colocado sobre o mana de seu corpo. Percebendo o quão difícil era sua situação, sua voz se elevou. O que você fez comigo? Ignorando suas palavras, o outro Kevin se virou para olhar para outra figura branca que estava assistindo a cena com um olhar divertido no rosto. Embora ele também estivesse à beira da morte, havia um olhar triunfante em seu rosto enquanto olhava para Kevin e para si mesmo. Parece que será mais uma falha. Cerrando os dentes, o outro Kevin ignorou a figura. KHH. Avançando, a tonalidade ao redor do corpo do outro Kevin começou a desvanecer enquanto sua figura empalidecia. Percebendo suas ações súbitas, pela primeira vez em um bom tempo, Kevin começou a sentir emoções surgindo dentro do corpo de Ren enquanto abria a boca e gritava. Mate-o agora! Acabe com isso agora! Acabe com isso! Você sabe muito bem que é o único que pode detê-lo. O que você está esperando? Desespero. Essa foi a sensação que Kevin teve enquanto sentia sua boca se abrir e gritar. É sempre a mesma coisa com você. Dando mais um passo à frente, os pés do outro Kevin pararam a alguns metros de Ren. Seus dois olhares se encontraram. Clank, clank, clank. Enquanto caminhava, Kevin sentiu as correntes envolvendo seu corpo se tornarem mais numerosas, até que acabaram envolvendo-o completamente. Vendo que suas palavras não podiam alcançar o outro Kevin, Kevin percebeu que Ren havia parado de gritar e as emoções anteriores que explodiam de dentro dele desapareceram completamente. Baixando a cabeça e encarando o outro Kevin, Kevin sentiu sua boca se abrir. Você acha que isso será suficiente para me parar? Não sei. O outro Kevin balançou a cabeça. Mas logo vamos descobrir. Pelo menos por agora, você não vai conseguir fazer nada. Spurt. Levantando a mão, o outro Kevin de repente perfurou seu próprio peito. Instantaneamente, sangue começou a jorrar de seu corpo. Olhando para o outro Kevin, Kevin sentiu sua voz ficar mais fria. Como de... No momento em que a vida de Kevin escorregou, o mundo se tornou branco e tudo desmoronou. Não demorou muito para que a escuridão retornasse. Clank, clank, clank. Em meio à escuridão, o único som que ecoava era o som das correntes se balançando. O que está acontecendo agora? Kevin se perguntou enquanto olhava para a escuridão à sua frente. A escuridão persistiu por mais tempo do que Kevin poderia imaginar, e logo ele começou a perder a noção do tempo. Por que nada está acontecendo? Ainda estou no corpo de Ren. Quanto tempo se passou? Por que você não se move, Ren? Faça algo. No decorrer do tempo, Kevin gradualmente se perdeu enquanto o silêncio e a escuridão se tornavam insuportáveis. Quanto mais pensava, mais louco sua mente se tornava. Por favor, pare com isso. Em pouco tempo, a racionalidade de Kevin começou a desmoronar. Em particular, os sentimentos de Ren estavam se sincronizando com os seus. O mundo parecia tão escuro e solitário. Mais um pouco de tempo passou, e Kevin há muito havia parado de falar, apenas encarando a escuridão junto com Ren. Para ele, era tudo o que podia fazer. Bzzz. Bzzz. Um som de zumbido ecoou em meio ao silêncio, e Kevin sentiu a cabeça de Ren se erguer. Um orbe. Entrando em sua visão, Kevin avistou um orbe branco à distância. Sua mente, que estava à beira do colapso, reanimou um pouco enquanto Kevin mantinha os olhos fixos no orbe. O que é aquele orbe? Devagar, o orbe se aproximou de sua direção. Kevin não sabia quanto tempo passou,
mas não demorou muito para que o orbe parasse diante deles. Dando uma olhada no orbe, Kevin ficou repentinamente surpreso. Há algo dentro do orbe. Era fraco, mas Kevin conseguiu ver algo refletido em sua superfície. Tentando dar uma olhada melhor, ele logo ficou chocado com a cena que viu. Ren. Era mais uma vez Ren. Desta vez, no entanto, ele parecia normal. Normal demais. Ele não era nada como o Ren que ele conhecia. Pelo menos, em termos de comportamento. Devagar, começou a observar enquanto a vida de Ren se desenrolava. Começou com ele frequentando a aula de Locke. Sama, mesma sala. Mas a maneira como ele agia era diferente. Ele se sentava sozinho no canto, nunca conversando com ninguém. Com o passar do tempo, Kevin ficou surpreso ao descobrir que alguns eventos que ele conhecia nunca aconteceram. Havia uma ocasião em que Ren murmurou em voz alta a solução para um problema que os cientistas estavam lutando para resolver. Algo sobre envenenamento por mana em bestas. Essa cena nunca aconteceu. Devagar, as cenas começaram a mudar, e não demorou muito para que o incidente de Oberk chegasse. Um incidente que Kevin se lembrava claramente. Esse é o incidente em que eu vi o poder de Ren. Suas palavras foram abruptamente interrompidas quando ele viu Ren ser esfaqueado no coração por uma figura vestida de preto que atacava sua mansão. O que? Olhando para o corpo de Ren, que estava sem vida deitado no chão, Kevin teve dificuldade em processar a cena. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a imagem no orbe desapareceu, e Ren de repente abriu a boca. Uma risada oca escapou de seus lábios enquanto seu cabelo cobria seu rosto, bloqueando a visão de Kevin. Eu sabia. Segundos após sua risada ecoar, o orbe brilhou mais uma vez e a cena reiniciou. Ele. Ren mais uma vez riu de uma maneira frágil. A risada não durou muito, pois logo ele parou de rir e começou a olhar para o orbe. Isso é o que as correntes significam, tentando me impedir de recuperar minhas memórias enquanto você continua lutando para derrotar o Rei Demônio. Deixando escapar mais uma risada, um som de chacoalhar ecoou. Clank, clank, clank. Como se eu deixasse você. Devagar, Ren trouxe sua mão em direção ao orbe. Fechando os olhos, ele murmurou suavemente. Manipulação de memória. Imediatamente após proferir essas palavras, Kevin observou enquanto fios negros surgiam do chão e cobriam todo o orbe. Capítulo 594. Dando uma escapadinha no inferno dele 4. The Author's POV. Saindo de debaixo, os fios negros se enrolaram suavemente ao redor do orbe branco. Ao abrir os olhos, Kevin sentiu sua boca se abrir. Como devo começar? A voz de Ren ecoou pelo vazio escuro. Depois de olhar para o orbe e ver o reflexo, Kevin franziu a testa enquanto Ren entrava em contemplação. Ele parecia estar pensando sobre as circunstâncias atuais. Vamos ver se é possível substituir completamente minhas memórias pelas dele. Depois de pronunciar essas palavras, Kevin observou enquanto os fios negros se agitavam como cobras selvagens e tentavam se enrolar ao redor do orbe o mais rápido possível. KHH. Kevin soltou um gemido curto ao puxar a mão do orbe. TSS. O que se seguiu foi um som crepitante. Baixando a cabeça, Kevin viu Ren encarando sua mão, que havia se tornado transparente. Depois de um momento, ele ergueu a cabeça novamente e olhou para o reflexo do orbe. Parece que não consigo fazer isso. O que quer que Kevin tenha colocado em mim selou alguns dos meus poderes. Um silêncio se seguiu após essas palavras. Depois disso, Kevin observou Ren manter o olhar no orbe, e o mesmo cenário de antes se repetiu. O tempo parecia ter passado em um piscar de olhos enquanto as memórias mudavam, e agora era a quarta vez que Kevin encarava a mesma imagem de Ren se levantando da cama, no que parecia ser o dormitório do Locke. HM. Desta vez, uma mudança no cenário aconteceu. Din-dong. A porta de repente tocou. O que? Porque a campainha tocou de repente. Surpreendido pelos eventos súbitos, Kevin não sabia como reagir. Depois de assistir ao cenário mais de 4 vezes, ele nunca tinha visto isso acontecer antes. A atenção de Kevin foi logo desviada por um sutil sorriso em seus lábios. Abrindo a boca, Kevin falou através da boca de Ren. Como esperado, você não pode deixar isso acontecer, pode? Sem mim, todas as esperanças de derrotar o Rei Demônio são nulas. O que se seguiu após suas palavras foi a aparição repentina de um homem em um casaco azul. Ele segurava uma pequena caixa que Ren pegou e levou para dentro do quarto. Depois disso, ele olhou o conteúdo e acabou tirando um livro vermelho desconhecido.
Aquele. Kevin reconheceu instantaneamente o livro nas mãos de Ren. Como ele não poderia? Era o mesmo livro que ele havia usado quando Ren estava em perigo no passado. Oh! Que livro interessante! Focando sua atenção de volta no reflexo, Kevin conseguiu ver o que estava escrito no livro. Era sua vida. Como esperado, é o mesmo. E foi a partir daí que Kevin conseguiu confirmar suas suspeitas. O tempo avançou, e agora, com a ajuda do livro, Ren não morreu mais durante o incidente de Oberg como havia feito no passado. Ele conseguiu sobreviver. Kevin sentiu o interesse surgir dentro de seu corpo. Isso pode ser suficiente para parar o ciclo. Kevin murmurou em voz alta através do corpo de Ren. Parece que não. O tempo passou, e Ren novamente morreu. Desta vez, ele morreu durante o torneio interacadêmico. Ele avançou um pouco mais, mas ainda assim morreu. Isso não vai dar. O mesmo cenário se repetiu novamente. Desta vez, o livro vermelho apareceu em cada cena. Clank, clank. Estendendo a mão para o orbe mais uma vez, Kevin sentiu sua boca se abrir enquanto murmurava. Acho que tenho uma ideia do que devo fazer. Os fios negros começaram a se formar novamente ao redor do orbe branco ao estender a mão. Desta vez, eram bem menos do que antes. No entanto, ainda eram muitos. Um livro vermelho, hein? É só isso ou você deixou mais? Kevin murmurou pela boca de Ren. Fixando os olhos no livro vermelho, os fios negros gentilmente se enrolaram ao redor do orbe branco. Isso pode funcionar. Pensando em algo, Kevin sentiu as sobrancelhas de Ren relaxarem. Depois disso, ele encarou o reflexo no orbe. Já que você recebeu um livro que descreve exatamente o que Kevin está fazendo, é razoável supor que suas memórias alteradas têm a ver com o livro. Que tal um autor entrando em seu próprio livro? Isso reduziria a possibilidade de você descobrir que suas memórias foram manipuladas, e não teria problemas em dar a ele o poder da previsão. Tentando se envolver com o orbe, mais fios negros surgiram debaixo dele a cada segundo que passava. Logo, um casulo negro se formou à frente da visão de Kevin. Como tenho apenas uma quantidade limitada de poder, não posso adicionar muitos detalhes à memória dele. No entanto, não deve ser um problema. Neste momento, minha prioridade é garantir que ele faça o que eu quero, e isso é, fazer Kevin matar o Rei Demônio. Removendo a mão do orbe, Kevin sentiu seu corpo dar vários passos para trás. Observando cuidadosamente o orbe, Kevin novamente sentiu sua boca se abrir. Primeiro teste. Começar. Seguindo suas palavras, os fios negros que giravam ao redor do orbe começaram a se dispersar e Kevin pôde mais uma vez ver o que estava refletido dentro do orbe. Está diferente. Foi a partir deste ponto que Kevin percebeu que, em comparação com as versões anteriores dos ciclos, as ações de Ren eram diferentes. Na verdade, eram muito diferentes das de Ren que ele conhecia. O que ele está fazendo? Viajando por lugares, coletando todo tipo de itens e interferindo em certos eventos do passado, como o incidente de Oberg e o torneio interacadêmico. Kevin observou enquanto Ren lentamente se tornava cada vez mais poderoso. Logo, seu nome se tornou conhecido por todos no mundo, e ele foi aclamado como o salvador da humanidade. Apenas para tudo ficar escuro e o ciclo reiniciar do nada. O que aconteceu? Kevin se perguntou enquanto continuava a olhar para o orbe. Por que o ciclo reiniciou de repente? Ren definitivamente era extremamente poderoso. Mais uma falha. Parando seus pensamentos, Kevin sentiu as extremidades de suas sobrancelhas se franzirem com força. Enquanto abria a boca, a voz de Ren ecoou pelo espaço escuro. Ele ficou ganancioso, e sua intromissão resultou em Kevin se tornar fraco e, eventualmente, morrer. Um pequeno descuido da minha parte. O que? Ele colocou a mão sobre o orbe mais uma vez. Primeiro teste, falha. O sujeito se intrometeu demais, resultando em Kevin e os outros se tornarem fracos demais, levando inevitavelmente à sua morte e à morte deles. Fios negros surgiram novamente debaixo do orbe, envolvendo-o. Segundo teste. Preciso fazer uma mudança na personalidade do sujeito. Se ele for muito inteligente ou ambicioso, ele se desviará do enredo que eu tracei para ele, como no último teste. Para isso, decidi fazer alguns ajustes na personalidade da vida anterior dele. Ele virá de um mundo onde a magia não existe e é um completo perdedor que é rejeitado pela sociedade. Sua única ambição será viver uma vida feliz, e para isso, ele deve garantir que siga rigorosamente a linha do enredo. Com essa mentalidade, poderei controlar melhor suas ações.
Quanto mais Kevin sentia sua boca falar, mais fios negros surgiam do chão. Clank, clank. O som de chocalhos vindo das correntes se intensificava à medida que o tempo passava. Mas isso não é suficiente. Suas ações para o crescimento inevitavelmente levarão a uma mudança na linha do enredo. Um peão é necessário. Um que o forçará a seguir a rota específica que eu quero que ele siga. Clank, clank. O som de chocalhos vindo das correntes se tornava cada vez mais poderoso a cada segundo que passava. Era claro para Kevin que Ren estava se aproximando de seu limite. Por último, preciso garantir que ele permaneça vivo. Vindo de um mundo sem magia, ele será inexperiente e terá uma alta chance de morrer. Quando chegar a hora, preciso de algo que o torne mais decisivo. A única coisa que me vem à mente. Clank, clank. Do nada, as correntes que estavam chacoalhando tremeram com uma força selvagem e Kevin sentiu seu corpo ser lançado para trás. Ao soltar o orbe, os fios negros que o envolviam se dissiparam até restarem apenas alguns. Depois disso, a cena familiar começou a se repetir no orbe branco. Está mais uma vez diferente. Prestando atenção, Kevin ficou mais uma vez chocado ao ver a cena mudar. No entanto, se havia uma coisa que particularmente chamou sua atenção, era que ele está muito mais próximo do Ren que eu conheço. A forma como ele falava e se movia. Ele se parecia muito com o Ren que ele conhecia bem. Devagar, Kevin observou enquanto Ren deixava a academia e seguia para o que parecia ser o mercado negro. Depois disso, ele entrou em contato com o que parecia ser um corretor. Conversando um pouco com ele, ele prosseguiu para uma instalação de masmorras. Clank, clank. E foi então que Kevin sentiu seu corpo se mover mais uma vez. Clank, clank. Seguido pelo som de chocalhos, Kevin sentiu sua mão pressionar contra o orbe. Desolação vermelha. Ele disse apenas 2 palavras, mas foi o suficiente para Kevin entender o que elas significavam. Esse é o nome de uma das masmorras de classificação F na lista. Mais surpreendentemente, Kevin observou enquanto Ren escolhia exatamente aquela masmorra. Havia dunas de areia por toda parte, e a terra estava rachada. Marchando pela masmorra, Kevin viu Ren lutando contra monstros e se treinando. Foi só depois de um tempo que ele avistou várias pessoas deitadas no chão no deserto. Pareciam ser um grupo de mercenários. Na tentativa de ajudá-los, Kevin observou seus corpos começarem a convulsionar e acabarem morrendo. Maldição do quebrador de mentes. Familiarizado com os sintomas que o grupo de mercenários experimentava, Kevin pôde perceber com o olhar como eles morreram, e foi então que chegou à conclusão de que havia um demônio dentro da masmorra. Ren também chegou à mesma conclusão, mas antes que ele pudesse fazer algo a respeito, uma tempestade de areia o envolveu. A única coisa que Kevin viu no orbe foi uma quantidade infinita de areia. Kevin pôde ver novamente o que estava acontecendo apenas depois que Ren entrou no olho da tempestade. Um enorme castelo apareceu à distância naquele momento. O que ele está fazendo? Chocantemente, Kevin observou enquanto Ren se aproximava do castelo e entrava. Por que ele entrou no K? Bom. Cortando Kevin, ele sentiu sua boca se abrir enquanto a voz de Ren ecoava. Bom. Suas palavras deixaram Kevin ainda mais confuso. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, Kevin avistou uma figura humanoide negra sentada em um trono. Olhando para Ren com um sorriso divertido no rosto, ele começou a brincar com ele. Ren tentou lutar, mas isso só serviu para enfurecer ainda mais o demônio. Isso, faça parar. Incapaz de suportar a cena, Kevin queria desviar o olhar, mas não conseguia fisicamente. Este não era seu corpo. No final, Kevin pôde apenas assistir enquanto o demônio brincava com Ren até que ele morresse e o ciclo reiniciasse. Depois disso, o ciclo se repetiu mais uma vez, e Kevin viu a mesma coisa acontecer novamente. Treinando na masmorra e morrendo logo em seguida, repetindo. Isso se repetiu mais 5 vezes. Felizmente para Kevin, como isso era uma memória, ele apenas viu vislumbres curtos delas. Por que você não está fazendo nada? Apesar disso, ele ainda não conseguia suportar ver a mesma cena de Ren sendo torturado repetidamente. Faça algo. Justo quando Ren estava prestes a morrer novamente, Kevin finalmente sentiu sua boca se abrir. Levou um total de 5 ciclos para eu recuperar parte da energia que perdi e memorizar todos os movimentos do demônio. Colocando a mão sobre o orbe, mais fios negros dispararam para o ar e se enrolaram ao redor do orbe. Finalmente, Kevin viu algo mudar. O alvo gosta de brincar com seus súditos.
A chave é fingir que você não está mais se movendo e atacar seu núcleo assim que ele perder o interesse em você. Exatamente ao pronunciar essas palavras, Kevin observou enquanto a mesma cena se desenrolava. Desta vez, no entanto, ficou chocado ao ver uma mudança. No meio da tortura, Ren fingiu não se mover mais, e exatamente quando o demônio perdeu o interesse, ele fez um último esforço e quebrou o núcleo. É exatamente como ele disse. A surpresa na voz de Kevin não durou muito, pois ele sentiu sua mão pressionar contra o orbe novamente. Clank, 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 clank. Naquele momento, Kevin ficou atônito ao ver as correntes que o prendiam tremerem ainda mais ferozmente do que nunca antes. Foi ali que mais surgiram do chão, prendendo suas pernas e braços. Enrolando-se ao redor de seu corpo, Ren foi puxado para longe do orbe. De qualquer forma, o que foi ainda mais surpreendente para Kevin foi o fato de que ele sentiu seus lábios se curvarem um pouco. Eu consegui. Então, sentindo suas pálpebras se fecharem, a escuridão envolveu seu corpo. Ah, Ali! Kevin ouviu um grito ensurdecedor. O que está acontecendo? Ao abrir os olhos novamente, Kevin se encontrou dentro de um quarto escuro. O que ele está fazendo aqui? Deitado no chão diante dele estava o mesmo demônio de antes. Ai! Ele gritou de agonia pela sala enquanto se agarrava desesperadamente a cada parte de seu corpo. Silêncio! Kevin sentiu sua boca se abrir. No instante em que suas palavras ecoaram, o demônio que estava deitado no chão parou de falar. Levantando a cabeça, Kevin sentiu seus olhos se encontrarem com os do demônio. Este demônio, ele parece familiar. Ao olhar mais de perto para o demônio, Kevin percebeu que ele parecia um pouco familiar. Ele sabia que era o mesmo demônio do orbe, mas a familiaridade na verdade vinha de outro lugar. Ele apenas não conseguia lembrar exatamente por quê. De qualquer forma, ele não tinha muito tempo para refletir sobre isso, pois a voz do demônio soou. É você! Kevin observou o demônio atacar em sua direção com um olhar sanguinário. Infelizmente para o demônio, seu ataque passou direto por Kevin. Antes que ele pudesse reagir, Kevin sentiu sua mão se erguer e pressionou seu dedo contra a testa do demônio. O demônio congelou no ar. Não tenho muito tempo a perder. Já usei a maior parte da energia que tinha tentando fazer uma pequena fração da minha alma entrar em seu corpo através do seu núcleo quebrado. Kevin observou enquanto um brilho branco envolvia repentinamente o dedo que pressionava o demônio. Considere-se sortudo por eu ter escolhido você. Ai! Assim que suas palavras se desvaneceram, o demônio soltou outro grito e seu corpo arqueou para trás. O que ele fez? Kevin se perguntou enquanto assistia o demônio gritar por mais um minuto. Para ele reagir assim, Ren definitivamente estava fazendo algo com ele. Infelizmente, a única coisa que Kevin podia fazer era assistir. As memórias não permitiam que ele entendesse o que Ren estava pensando ou fazendo. Ele tinha que descobrir tudo por conta própria. Ah! Ah! Uma vez que o grito finalmente parou, o demônio caiu no chão e arfou pesadamente. Durante todo aquele tempo, o olhar de Kevin nunca deixou o demônio. Você voltou à sanidade? Kevin perguntou enquanto sua boca se abria. Apoia. Capítulo 595. Dando uma escapadinha no inferno dele 5. The Author's POV. Parece que há um limite para o quanto posso influenciá-lo com meus poderes selados. No ritmo em que ele está progredindo, morrerá cedo. Talvez, se eu encontrar uma maneira de enfraquecer sua alma temporariamente, poderei ter uma influência maior sobre ele. Ao murmurar essas palavras, Kevin observou os fios negros dançando ao redor do orbe branco e começando a atacá-lo. Após atingir o orbe, os fios recuaram, deixando-o completamente intacto. A cena fez com que as sobrancelhas de Kevin se franzissem. Parece que não tenho poder suficiente para danificar sua alma, então vou ter que encontrar outra maneira. Sentindo sua mão se afastar do orbe, Kevin percebeu seu corpo dando um passo para trás. Depois disso, continuou a observar o orbe por mais 2 repetições. Ele parecia prestar atenção especial a cada detalhe em cada repetição. Entendi. Bem antes de a segunda repetição começar, Kevin sentiu novamente sua mão se puxar em direção ao orbe. Acho que encontrei uma maneira. Com o desvanecer de suas palavras, a repetição recomeçou, e Kevin assistiu os mesmos eventos se desenrolarem mais uma vez. Foi somente após Ren acordar do coma, depois de ter lutado com Everblood, que Ren finalmente tomou uma atitude, à medida que Kevin sentiu seu corpo se mover. Dando um passo à frente e colocando sua mão no orbe, Kevin murmurou suavemente. Vamos ver se funciona. Fios negros brotaram do chão,
cobrindo todo o orbe. Depois disso, exatamente como desejava, ao selecionar as habilidades da longa lista de poderes no mercado negro, Ren eventualmente escolheu uma habilidade específica. Pegando-a de uma das estantes, começou a folhear o livro lentamente. Uma habilidade que permite ao usuário apagar todas as emoções e agir como um monarca supremo que apenas calcula a melhor opção, independentemente das circunstâncias. Murmurando essas palavras, Kevin sentiu as correntes que o prendiam balançarem descontroladamente. Claramente, Ren estava tentando puxar algo. Clank, clank. Mas Ren não se importou, fechando os olhos, impedindo Kevin de ver qualquer coisa. No meio da escuridão, ele só conseguiu ouvir duas palavras. Elas ecoaram claramente em sua cabeça. Indiferença monárquica. Eu não entendo. O que está acontecendo? O que estou vendo? O que estou vendo é real. A mente de Amanda estava em um estado de desordem enquanto assistia as memórias se desenrolarem diante dela. Era difícil para ela compreender o que estava acontecendo. Em um momento, ela viu Ren de pé diante de um funeral, lamentando a morte de seus pais, enquanto no momento seguinte, viu o tempo e as estações mudarem. Lembrando da mão que se estendeu para agarrar a cabeça de Ren, Amanda sabia que ele estava olhando para suas memórias. Havia apenas um problema. Os pais de Ren nunca morreram. Ela tinha certeza disso. Afinal, esteve com eles não muito tempo atrás e se aproximou bastante deles. A morte deles certamente teria sido conhecida por ela. Ren deve ter encontrado uma maneira de falsificar suas memórias. Essa foi a única conclusão que Amanda conseguiu chegar após pensar mais. Como mais poderia explicar o que ela estava vendo? Além disso, ela realmente não conseguia pensar em mais nada. Ou assim ela pensou. Porque eu os matei. Conclusão do teste 209. Após matar todos que Kevin amava, ele entrou em um estado de turbulência emocional. Avaliando a situação, decidi encerrar a repetição. Com base nos meus cálculos, a possibilidade de ele derrotar o Rei Demônio estava abaixo de 1%. Não valia a pena continuar. Teste 210. Objetivo: matar qualquer um que Kevin estivesse próximo na repetição anterior antes que ele os encontrasse nesta repetição. O mesmo se aplica à minha família. É melhor que morram cedo. Cenas começaram a se repetir diante dela, e a confiança que tinha em sua teoria anterior começou a diminuir. O que está acontecendo? Ainda mais perguntas começaram a surgir em sua cabeça. O que ela estava vendo era simplesmente demais para ela entender. A cena mudou, e agora ela estava em um mundo cheio de devastação e ruína. Isso é o resultado que você queria. Do que você está falando? Em nome de matá-lo. Você decidiu sacrificar toda a humanidade. Qual é o sentido de matá-lo quando não há ninguém mais? Qual é o sentido disso? Porque eu não me importo. Amanda não entendia nada do que estava acontecendo. Por que Kevin está aqui? E do que eles estão falando? A maneira como falavam simplesmente não fazia sentido para Amanda. Clank, clank, clank. Foi então que correntes começaram a brotar do chão, prendendo o corpo em que ela estava. O que se seguiu foi a escuridão. Uma escuridão que durou o suficiente para fazer sua mente ficar entorpecida. O que é isso? Enquanto sua mente lentamente ficava dormente, um orbe branco apareceu. Nele estava Ren. Não é ele. Não demorou mais que alguns segundos para Amanda perceber que quem estava no orbe branco não era Ren. O Ren que ela conhecia se comportava e se conduzia de maneira diferente. Apesar disso, presa dentro do corpo, Amanda assistiu a vida de Ren se desenrolar lentamente diante de seus olhos. Quanto mais ela assistia, menos pensamentos surgiam em sua cabeça. Não demorou muito para sua mente ficar completamente entorpecida, e ela parou de processar o que estava acontecendo diante dela. Ela não entendia nada, nem queria entender. O que ela estava vendo era simplesmente demais. Isso foi tudo até que uma cena específica começou a se repetir diante dela. Este lugar. Fechando os olhos uma vez, ela se viu diante de um grande salão. Olhando ao redor, avistou-se em pé à distância. Na sua frente estava Elijah. Slap, slap, slap. Estalos profundos ecoaram pelo salão. Amanda não conseguiu sentir a dor que vinha do tapa, mas não precisava. Ela ainda podia lembrar vividamente dessa cena. Como poderia esquecer? Essa foi a cena em que conheceu Ren pela primeira vez, e foi aqui que ele deixou uma impressão profunda nela. Clique. Checkmate. Tudo se desenrolou exatamente como ela se lembrava. Fingindo desmaiar com os tapas,
Ren acordou e matou Elijah enquanto ele estava ferido de um ataque completo dela. Finalmente, ao matar Elijah, ele se aproximou dela e a nocauteou. Senti sua visão se fechar mais uma vez, e se viu diante do mesmo demônio de uma das visões. Seu nome era algo como Everblood. Ao encontrar seu olhar, ele lentamente se ajoelhou. Há algo que você gostaria que eu fizesse? Sim. Amanda sentiu sua cabeça acenar, enquanto a voz de Ren ecoava. Sua tarefa é simples. Encontre a matriarca da tribo dos encantos, Angélica Von Drois, e dê a ela uma dica de que sou eu quem matou seu contratado, Elijah. Angélica? Isso mesmo. Antes que o demônio pudesse fazer mais perguntas, Amanda de repente se viu diante do orbe branco. Sua mente estava em um estado estranho. Ao recordar as cenas anteriores, ela não conseguia exatamente entender o que estava acontecendo. O que exatamente ele está tentando fazer? Tudo não fazia sentido para ela. O que ela estava vendo e o que estava acontecendo. Não fazia sentido. Não, na verdade, ela entendia. Ela só não queria aceitar o que estava vendo. Ela simplesmente não conseguia. Para que ela aceitasse o que estava vendo, também teria que aceitar que seu encontro com Ren foi premeditado. E ela? Não, não é. Uma sensação estranha envolveu seu coração. A sensação não durou muito, pois sua atenção foi logo capturada pelo que estava exibido no orbe branco. Cucucu, parece que nada escapa à sua percepção, senhora matriarca, ou prefere que eu a chame de Angélica Von Drois? Everblood falou enquanto olhava para uma figura que Amanda reconheceu instantaneamente. É ela. Embora sua pele estivesse pálida e seus cabelos parecessem uma bagunça, Amanda nunca poderia esquecer a demônio à sua frente. Afinal, foi ela quem amaldiçoou sua mãe. Parece que você tem um desejo de morte, Everblood. Em pé do outro lado do prédio, Amanda observou em silêncio a interação dela com Everblood. Em seu coração, ela entendeu quão importante essa cena era. Quem? É melhor você não estar brincando comigo. Cucucu, não há necessidade de ser tão agressiva. Aqui. Everblood lançou-lhe um objeto parecido com um orbe negro. Parecia ser uma fruta do diabo. Mas isso não parecia ser tudo. Escute aqui, matriarca. Eu posso ter uma pista sobre quem é responsável pela morte do seu cachorrinho. Sorrindo amplamente, Everblood balançou a cabeça. Tirando uma foto do nada, Everblood a lançou levemente na direção de Angélica. Pegando a foto com as mãos, Angélica olhou para ela. Nela, aparecia a imagem de um jovem com cabelo negro como a noite e olhos azul profundo. Na foto, ele estava vestido com um conjunto de roupas casuais, caminhando em um movimentado distrito comercial. Olhando para Everblood, Angélica perguntou com desconfiança. Quem é este? Sorrindo, Everblood não respondeu. Senti seus olhos se fecharem mais uma vez, e se viu de volta no espaço escuro. Cenas começaram a mudar, e antes que ela percebesse, sentindo seus olhos se fecharem mais uma vez. Ao abrir os olhos, Amanda se encontrou calmamente encarando vários demônios vindo em sua direção de todos os lados. Movendo o pescoço para o lado, a mão de um demônio passou pelo seu rosto. Shua! Senti seu corpo se torcer, e ao vislumbrar o plexo solar do demônio, Amanda sentiu o corpo de Ren girar em um ângulo de 45 graus enquanto seu cotovelo fazia contato com o demônio. Bah! Ao colidir com o demônio, uma onda de choque varreu os arredores. Os demônios que estavam se aproximando pararam subitamente. Cá! Caindo ao chão, o demônio cuspiu sangue no chão enquanto segurava a área do peito. Seu rosto estava repleto de agonia. Clique! Após um som de clique, o demônio morreu e Amanda observou enquanto Ren lutava contra os outros demônios. Ele era impiedoso. Cada uma de suas ações parecia impecável. Lutando contra os demônios, Amanda podia apenas olhar em estado de choque enquanto ele os eliminava com facilidade. Cada um de seus movimentos parecia calculado e preciso. Nenhum demônio escapava de sua atenção. Não muito depois, Amanda avistou Angélica à distância. Ela parecia estar lutando contra Kevin. Tirando o livro vermelho, Amanda sentiu seu corpo se mover para algum lugar, e foi então que ela posicionou uma estátua de gárgula voltada para uma certa direção. O que aconteceu a seguir não estava dentro de seu entendimento. Assistindo Angélica correr em sua direção com uma expressão sedenta de sangue, Amanda percebeu que seu corpo permanecia no mesmo lugar durante todo o tempo. Foi apenas quando o corpo de Angélica estava a poucos metros dela que sentiu sua mão levantar e seus dedos estalarem. Snap! Por um breve momento, o corpo de Angélica parou de se mover. O que aconteceu a seguir?
Amanda não conseguiu entender. Tudo o que sabia era que ouviu um som de clique, e uma luz branca brilhante permeou os arredores. Quando a luz se apagou, Angélica estava no chão olhando para ela com olhos atônitos. Você, como? Sem se importar, Amanda sentiu seu corpo perfurar a área do estômago de Angélica, extraindo o que parecia ser seu núcleo. Depois disso, levantando a mão, ela engoliu o núcleo, levando Angélica a um estado de profunda desespero. Seja minha peça. Essas foram as últimas palavras que Amanda ouviu antes de se encontrar de volta no mundo escuro. Com a mão estendida sobre o orbe e encarando Angélica refletida nele, Amanda sentiu sua boca se abrir. Pronto! Sentindo uma leve puxada em seus lábios, Amanda sentiu seus olhos fixamente encararem o orbe diante dela. Com você, finalmente encontrei uma maneira de danificar sua alma. Tudo o que resta é esperar e ver os frutos do meu trabalho amadurecerem lentamente. Ah! Naquele momento, a verdade que ela tanto queria negar finalmente a atingiu. Embora Amanda quisesse desesperadamente negar a verdade, uma dor cortante encheu seu coração naquele instante. É por isso que você sempre foi tão hesitante. A dor era tão forte que tudo o que veio após aquela visão parecia um borrão para ela. Cada segundo que passava desde aquele momento parecia uma agonia. N não pode ser verdade. Diga-me que é uma mentira. Uma figura estava parada no meio de um vazio. Ele estava atualmente imóvel, e sua cabeça estava baixa. Um orbe com fios negros circulando apareceu diante dele. Como cobras, os fios negros circundavam o orbe que estava cheio de rachaduras. Atrás dele estava outra figura. Ele era exatamente igual a ele. A única diferença era que correntes negras grossas estavam penduradas em seus braços e pernas. Clank, clank. Aproximando-se da figura, ele quebrou o silêncio falando. E então? O que você acha?